Olá! Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia com você que está iniciando aqui mais um Café com a Dani número 69. Para quem ainda não conhece o Café com a Dani, são lives mais curtinhas, de 30 minutos, no máximo 40 minutos, onde eu trago perguntas interessantes de gestão financeira, perguntas que eu recebo por caixinha de perguntas, por direct, mesmo os stories, né? Toda essa comunicação que eu tenho com vocês aqui, sempre tem alguns insights, algumas perguntas interessantes que eu gosto de trazer aqui para a gente discutir também. De repente uma pergunta é uma dúvida que você tenha no seu negócio e que aos poucos você pode ir buscando soluções alternativas. Bom dia, Maísa, bom dia, Sônia. Bom, nessa live aqui, número 69, eu trouxe 3 perguntas que surgiram na semana passada e que foram muito comentadas, que geraram muitas dúvidas. E nessa live aqui eu quero trazer essas 3 perguntas e também avisar que, caso você perca a live, que você não consiga acompanhar, a gravação eu vou colocar depois no meu canal Financeirista do YouTube. Então eu sempre coloco lá toda a gravação para você não perder nenhuma novidade. E se você ainda não se inscreveu no canal Financeirista, curta lá, comente, se inscreva para receber todas as novidades que eu sempre trago lá de vídeos no canal. Bom dia, José, bom dia, Sérgio. Bom, eu vou iniciar aqui o Café com a Dani com uma pergunta bem bacana. Dani, não gosto de mexer com números. Posso ainda cuidar do meu financeiro? Números, finanças, principalmente quem não gosta muito de matemática, né? Tem uma carga mais pesada. Não só porque números é uma coisa que faz a gente pensar mais, raciocinar mais, que toma geralmente mais tempo, mas tem finanças uma carga mais pesada por conta de a gente sempre relaciona finanças com gastos, com custos, com inflação, com imposto. Então fica uma coisa que a gente fala, poxa, afasta um pouco, principalmente quem não gosta de finanças, né? Bom dia, Álvaro, bom dia, Vicentina Pimenta, Elzinha, Furtado Mandréa, tudo bem com vocês? Hilson, bom dia, Hilson, tudo bem? Então, finanças tem essa questão, só repetindo aqui a pergunta para quem entrou agora. Não gosto de mexer com números, posso ainda cuidar do meu financeiro? Então, essa questão de finanças ter uma carga mais pesada, que nem eu comentei, né? De você sempre relacionar com algumas coisas, às vezes mais com pontos negativos do que pontos positivos que finanças pode trazer, a gente acaba se afastando um pouco. Principalmente quando você sabe que a empresa está mal das pernas. Porque por mais que você não tenha um número, né, um relatório falando assim, ó, seu caixa está negativo tanto, você está com prejuízo de tanto no seu negócio. Quando você está mal, quando a empresa está mal, a gente sabe. Às vezes não precisa nem de número, num primeiro momento, lógico, né? Então, se você já sabe que a sua empresa está mal, uma reação normal é você o quê? Se afastar. Porque é mexer na ferida. Você mexer com números, descobrir o quanto você está negativo, o quanto que você falta de dinheiro para você conseguir pagar as contas, é mexer um pouco na ferida. Então, se o empreendedor não está consciente dessa necessidade de mexer com os números, realmente a gente começa a ter muito mais problemas, né? Problemas muito mais sérios, porque dívidas, não pagar as contas, todos esses problemas financeiros vão virando uma bola de neve até chegar a um ponto que você não consegue mais controlar, né? Então, quando você não gosta de finanças, tem esse peso de você falar, não gosto, não quero mexer, quais são as alternativas, né? A gente precisa trabalhar com alternativas, porque não adianta a gente só ignorar finanças da nossa vida, porque faz parte do negócio, né? Se você abrir uma empresa, você abriu para ela ser lucrativa, para você ter dinheiro, para tirar a prolabore, para conseguir comprar novos maquinários, para conseguir se desenvolver, crescer a empresa ao longo do tempo, né? Ninguém abriu a empresa para fechar ela um mês depois. Pensando nisso, precisa cuidar de finanças. Quais são as alternativas? Primeiro ponto, você pensar mais no lado emocional o motivo de você ter essa empresa, né? Por que você abriu a sua empresa? Eu não gosto muito de mexer com o lado emocional em finanças, porque a gente sempre busca o sentido mais racional da coisa. Mas em alguns momentos, para a gente, inclusive,
estabelecer, começar uma rotina financeira, a gente tem que se apegar sim a coisas mais emocionais. Então, por que você abriu a sua empresa? Foi para ter liberdade financeira? Foi para você de repente juntar um dinheiro para conseguir comprar alguma coisa específica, para conquistar, ajudar sua família, para você conseguir trabalhar com o que você realmente gosta, expor seu trabalho, expor seu conhecimento. Pode ter vários motivos, né, para você abrir uma empresa. E esse motivo ele tem que ser forte o suficiente para você lidar com finanças, que é um dos motivos, eu tenho certeza que é ter mais dinheiro, você ter como se sustentar a sua família. Eu tenho certeza que você abriu a empresa, o seu negócio, com algum motivo financeiro de dinheiro, ter dinheiro por trás. Para isso, precisa cuidar das finanças. Então, o primeiro ponto é você falar, tá, eu, por mais que não goste de mexer com números e com finanças, faz parte do processo para eu conseguir ter o meu objetivo, o que me levou, né, minha motivação de abrir a minha empresa. Eu até comentei nos stories ontem que mesmo que a gente faça coisas que a gente ama, nosso trabalho e tal, a gente sempre vai mexer com coisas que a gente não gosta, né? Eu tava falando que eu tava fazendo anúncios, gravação de anúncios, e a gente tem que estar mais adaptado para ficar bem natural e do meu jeito, mas sempre tem uma coisa que você não gosta, às vezes mesmo de você ler um script, um texto que é mais fechado, que você precisa falar, né? Ler o texto. Não gosto disso. Não gosto. E tem ainda mais 2 dias de gravação de anúncio, só que eu preciso fazer isso, porque parte do meu trabalho, vender a minha metodologia, chegar toda a parte de você conquistar os seus clientes, né, de você expor o seu trabalho. Todo mundo aqui que tem empresa precisa expor o seu trabalho e vender para o seu público-alvo, para os seus clientes. Né? Esse é o objetivo de toda a questão de você ter uma empresa. Você ter soluções, as suas soluções encontrem os seus clientes, né? O seu público-alvo. E para isso a gente precisa lidar com coisas que a gente não gosta. Né? Então eu falei, não gosto de fazer anúncio, e se você não gosta de finanças, vai ter que aprender a lidar com finanças. E use como principal motivador, principal driver que a gente fala, o quê? O que levou você a abrir a sua empresa. E o que é legal quando a gente começa a mexer com finanças? Mesmo uma pessoa que não gosta, que não tem experiência, que não sabe muito bem o que vai acontecer a partir do momento que você lidar com esses dados, é extremamente comum, principalmente os meus alunos, né, que às vezes começa toda essa parte de jornada financeira, de mexer com os números, de registrar no fluxo de caixa. Os pequenos resultados, que na verdade já são grandes resultados, já trazem uma grande mudança, uma grande satisfação para quem está mexendo com esses números. É batata, tá? E não precisa de coisas extraordinárias para você se sentir bem e começar a gostar de mexer com finanças. Pequenas mudanças de organização financeira. De antes você tinha tudo num caderno, com aqueles canhotinhos, aquela bagunça na mesa, você fala, Jesus, não sei o que tem que pagar hoje, o que tem que pagar amanhã. Para uma pequena grande mudança de você começar a registrar isso numa planilha de fluxo de caixa. Começar a ter organizado, de você conseguir ver contas a pagar, contas a receber que você tem das próximas semanas. Já te dá um prazer, uma satisfação de saber que seu negócio não está abandonado, que é incrível. E você começa a tomar gosto por finanças. Por quê? Porque você está vendo resultado. É a mesma coisa de academia. Você vai começar a academia, você vai ver resultado em um mês? Você não vai ver resultado em um mês, né? A não ser que você faça, uma baita de uma dieta restritiva e não sei o que, você vai ver pequenas mudanças. Às vezes mais disposição, mais força, você vê que não tá doendo mais a lombar, você começa a ver algumas coisas. Agora, uma mudança no shape, poxa, demora, leva tempo para isso acontecer, né? E finanças é a mesma coisa, grandes transformações às vezes levam mudança, depende da situação atual da empresa.
se ela está muito negativa, com dívidas. Então, existe um processo e um plano de ação com metas específicas, com prazos específicos para você alcançar isso. Mas eu vou sair das dívidas já de uma hora para outra? Dependendo da situação, não. Muito difícil. Mas não significa que a gente precisa desistir. E a nossa principal motivação são essas pequenas mudanças que vão gerar muitos resultados, muitas coisas positivas para o seu negócio. Eu até recebi semana passada um depoimento, foi esse final de semana, na verdade, de um aluno, né? Falando que, poxa, como que mudou a vida dele, você conseguir ter maior visualização de caixa, de você poder fazer uma reserva de emergência, de você conseguir visualizar que, poxa, você está economizando todo mês um dinheirinho. Ou mesmo numa situação de caixa negativo, você fala, poxa, estou gastando demais em determinada categoria, em despesa com pessoal. Será que não está muito elevado para a estrutura da minha empresa? O que eu posso fazer para enxugar um pouco mais esses gastos e ficar adequado à minha estrutura atual? Essas pequenas visualizações, essas pequenas mudanças na sua empresa, eu garanto para você, vai te trazer motivação para você continuar mexendo com finanças. Mas precisa começar, precisa ter essa rotina financeira, começar a mexer com os números e permitir o seu negócio se desenvolver. Porque enquanto você ficar no imaginário que finanças não é legal, que eu não gosto de números, amanhã eu mexo, você não está permitindo a sua empresa crescer. Porque se você não visualizar exatamente o quanto de dinheiro você precisa para tocar o seu negócio, o quanto de dinheiro você precisa para não ficar no vermelho, como que você vai estabelecer metas para atingir isso, para propor mudanças? Isso não vai acontecer. Então primeiro, não gosto de finanças, então o que me levou a abrir a minha empresa? Qualquer motivo que seja, tá? Motivo familiar, motivo de trabalhar perto da família, motivo de você ter liberdade financeira, de você não trabalhar com um chefe chato. Sempre vai ter pessoas chatas que você vai trabalhar, se não é chefe chato e cliente chato, né? Vocês sabem bem do que eu tô falando. Sempre vai ter gente chata na sua vida. Mas a gente tem alguns motivos para abrir a empresa. E é nisso que a gente tem que se apegar num primeiro momento. E num segundo momento, a partir dessa situação que você começa a criar uma rotina financeira, entender os números do seu negócio, ter organização financeira, garanto para você, em uma semana, 2 semanas tendo essa organização financeira, você já vai perceber resultado e você já vai ter prazer em continuar mexendo com os números do seu negócio. Faça isso por você, faça isso pela sua empresa. Comece a ter essa organização financeira e comece a visualizar o que está acontecendo na sua empresa, que eu tenho certeza que você vai se sentir muito mais animado para continuar aprendendo finanças, para continuar mexendo com os números. É um processo, né? É a famosa jornada financeira que eu sempre falo aqui para vocês. E tem uma frase que eu até coloquei numa postagem esse final de semana do Warren Buffett que é muito legal. Você não precisa de coisas extraordinárias, fazer coisas extraordinárias para ter resultados extraordinários. Tudo uma questão de como que você lida com essa situação, lida com as atividades no dia a dia e como você percebe o tanto de benefício que você está tendo. Sempre ver pelo lado positivo da coisa também. Beleza, pessoal? Bom dia para quem entrou aqui enquanto estava falando. Giovanni, Kashmiri, Julie, Mucabispo, Lojinha, Danarp. Tudo bem com vocês, pessoal? Quem tiver dúvida, pode colocar aqui no chat que eu vou estar sempre lendo, tá? Respondo aqui para vocês e a gente vai conversando por aqui. Beleza? Separaram um cafezinho, uma aguinha, um chazinho. O microfone tá funcionando, né? Semana passada, quem tava acompanhando a live semana passada viu a presepada que eu fiz, né? Eu troquei o microfone, o cabo do microfone pelo cabo do receptor aqui no celular. Então, na verdade, o microfone que eu coloquei não tava funcionando, era o áudio mesmo do telefone, do celular, né? E é importante ter um microfone um pouco melhor, um áudio melhor,
porque para colocar depois a gravação fica uma coisa melhor para vocês conseguirem escutar, né? Mas agora acredito que, ó, o microfone tá funcionando, então não tem problema, por enquanto. Qualquer coisa vocês me avisam aí, tá? Fazendo teste, eu acho que é a terceira vez que eu uso esse microfone, então eu não sou muito das pessoas tecnológicas, né? Mas eu insisto em mexer com essas coisas porque preciso, ó. Acho que tá tudo bem por agora aqui. Vamos para a próxima pergunta? Essa pergunta eu tenho certeza que todos vocês vão se identificar. Me sinto sobrecarregado de ter toda a empresa nas minhas costas e não consigo sair do lugar. O que fazer? Quem aí já se sentiu sobrecarregado na empresa? Manda aqui, eu. Todo mundo, né? Acredito que todo mundo já se sentiu em algum momento sobrecarregado e principalmente quando você trabalha sozinho. Né? Quando você trabalha sozinho, quando você é autônomo, quando você é MEI. O Denis, é comum, né, a gente se sentir sobrecarregado, principalmente porque a empresa, mesmo que você tenha funcionários, que você tenha sócios, você abrir um negócio, você tem aquela coisa assim, né, é meu filho, é meu baby a empresa, e você quer estar no controle de tudo e olhando tudo, ser onipresente, e nisso, lógico, a gente se sente muito sobrecarregado. Vamos dizer assim, que meio que faz parte do processo de ser empreendedor, mas a gente precisa de alguma forma aliviar um pouco essa pressão e essa questão de você se sentir sobrecarregado. Por quê? Para não prejudicar o desempenho das funções do seu negócio. Aí, Detailing, Tavares, o Wilson, definição fitness, a gente se sente sobrecarregado mesmo, né, de cuidar do negócio. Mas é essa questão de a gente aliviar um pouco a pressão para não prejudicar o desempenho de determinadas áreas do seu negócio. O que acontece? Por mais que a gente seja só um na empresa, você tem que cuidar de finanças, operacional, vendas, parte de marketing, divulgação do seu produto, a parte, né, de tudo do seu negócio, né, de entrega. Então, se você acumulou todas essas funções e quer estar onipresente em todas essas funções, realmente isso vai te trazer muita pressão. Quais são as alternativas? Né? Dani, precisa aliviar um pouco essa pressão, até mesmo para conseguir dormir à noite. Quando você não consegue aliviar esse peso, você vai se sentir engolido e vai gerar, o que teve aqui na pergunta, de você ter essa sensação de que não sai do lugar. Mesmo trabalhando sozinho. Uma coisa que é muito positiva é você sempre ter grupos de apoio. Grupos de apoio é forma de falar, né? Mas grupos eu esqueci o nome que fala. De pessoas que trabalham em comum, que são empreendedores também, para você trocar ideias, trocar alguns problemas. Sempre ter essa comunicação, porque a gente sempre vai ter uma forma de pensar para as coisas. E às vezes um comentário, uma frase, uma troca de ideia com outro empreendedor, mesmo que seja de outra área, já te abre os olhos para você ver um problema de uma forma diferente. Então, mesmo trabalhando sozinho, às vezes se comunicar com outra pessoa já te dá um pouco mais de alívio, até mesmo no momento de você dividir problemas, que você fala, poxa, não sou só eu que passo por isso, outras pessoas também estão passando por isso. E aí você se sente mais acolhido, né? E é uma forma de aliviar a pressão também. Uma outra alternativa, quando você já tem isso em vista e quando você já tem uma pessoa de acordo com os princípios, com os seus valores, é ter um sócio para dividir as responsabilidades. Isso é um momento importante, principalmente quando você vai expandir o seu negócio, quando você vai conquistar novos espaços da sua empresa, fazer ela crescer. Ter um sócio com certeza alivia um pouco o estresse na questão de você dividir responsabilidades. Novamente, né? Ter um sócio que esteja alinhado à sua estratégia, que tenha, de repente, habilidades complementares a você, para vocês conseguirem aí cada um... É impossível a gente ter habilidade de tudo dentro de um negócio. Então, quando você tem pessoas para te ajudar nesse processo, com certeza vai fazer com que você alivie um pouco essa pressão de ter que cuidar de tudo, né? Tem a parte de sócios.
Até um exemplo, né? Semana passada, retrasada, encontrei com 2 amigos que estão tocando projetos dentro de uma empresa, eles são sócios dentro de uma empresa, e aí eu estava perguntando como que estava o andamento, eles estavam mudando processos operacionais dentro do negócio, colocando novas diretrizes, e eles falaram, Dani do céu, a gente estabeleceu novas políticas dentro da empresa, juramos para os funcionários que toda essa reestruturação iria durar, ia ser rápido e queria manter, não iria mais mudar, e que 3 meses depois a gente teve que reestruturar de novo porque não deu certo. E eles falaram para mim, tipo assim, preocupados, mas ao mesmo tempo dando risada. Eles falaram, meu Deus, como que a gente fez isso e agora a gente vai ter que reestruturar de novo, né? Então, apesar de ser uma coisa difícil, que você tem que lidar, são processos que dão trabalho, deu para perceber que eles estavam dando risada, aliviando um pouco a tensão, a pressão dessa situação. Se você está trabalhando sozinho e você comete algum erro, que é normal cometer dentro de um negócio, você está dando risada? Provavelmente não. Você está se sentindo culpado, você fala, nossa, como eu sou um merda, que não consegui fazer isso, como que pode, errei. Não, quando você está com um sócio, vocês veem que, poxa, é uma coisa que dá para ser resolvida, tudo bem, bola para frente, vamos partir para a próxima e consertar o que precisa consertar. Então eu achei muito legal isso, que eu até lembrei quando eu estava aqui montando a live para vocês, eu falei, poxa, realmente a gente tem uma pessoa para dividir essas atividades faz muita diferença. Quando é uma pessoa certa, né? Quando você tem um sócio problema também, os problemas duplicam, né? Então precisa ser uma pessoa bem adequada de confiança para você dividir aí essas responsabilidades. Hilson Correia. Confesso que depois que comecei a me organizar com as planilhas, ficou até mais fácil e gratificante. É isso, Hilson, exatamente isso. Quando a gente consegue visualizar as oportunidades de melhoria no seu negócio, é uma luz no fim do túnel que a gente vê, que antes, na desorganização financeira, não tinha como ver. Então, às vezes é uma simples atividade de você colocar as coisas de uma forma mais visual para você, numa boa planilha, traz essa possibilidade de você melhorar o seu negócio. O Hilson é um aluno do curso ADL e, lógico, o mérito também é todo seu, Hilson, porque aplicou a metodologia, correu atrás, fez acontecer no seu negócio, né? E agora você está colhendo os frutos, então parabéns, Hilson. Qual que é uma outra opção para você aliviar essa pressão que você tem dentro do seu negócio? Além de dividir responsabilidades com o sócio. Uma outra opção é você melhorar a organização das atividades operacionais. Isso principalmente quando você trabalha sozinho. Você fala, Dani, não é uma opção ter um sócio agora. Não tem como. Então, você precisa melhorar esses processos operacionais. É o quê? Conseguir fazer as atividades de um formato melhor, fazer mais em menos tempo sem diminuir a qualidade. Aprender a dizer não. Porque é uma coisa que eu ainda estou em processo de aprendizado, por exemplo. Às vezes as pessoas vêm com propostas ou pedem ajuda em consultoria e às vezes eu não tenho tempo, né? A gente quer fazer tudo, mas não tem. Então eu tô aprendendo às vezes a falar, não, eu não consigo abraçar o mundo, muitas vezes a gente não consegue fazer todas as atividades que a gente gostaria e precisa dizer não para algumas coisas. Ter organizado quais são as atividades principais, o que é prioridade e dentro desse tempo que é um recurso escasso, o que eu posso fazer nesse tempo escasso, né? De repente, focar em alguma melhoria de processo, de repente, verificar outras possibilidades, melhorias no meu negócio, estudar finanças para conseguir controlar melhor o meu negócio, ou eu vou trabalhar com outra pessoa, né? Fazer aí um trabalho extra, enfim. Tem prioridades, cada empresa tem as suas prioridades, você precisa ver quais são as prioridades para você entregar o seu produto, o seu serviço bem feito, o seu cliente, e a partir disso,
dizer não para algumas coisas. Porque se você disser sim para tudo, você vai se sentir sobrecarregado e alguma coisa vai desandar. Se não, na empresa, às vezes é na questão pessoal, familiar. Então você precisa colocar na balança o que realmente é prioridade para você nesse momento, porque as prioridades mudam com o tempo. Muitas vezes você fala assim, hoje a prioridade do meu negócio é focar na minha empresa, fazer acontecer, sair do prejuízo. Então muitas vezes você acaba passando a maior parte do seu tempo na empresa e não tanto com a família, infelizmente. Mas você sabe que isso é por um período, para a empresa rodar, para fazer as coisas acontecerem. Então as prioridades vão mudando ao longo do tempo. Precisa identificar o que é necessário nesse momento para a sua empresa e aprender a dizer não. Qual que é uma terceira opção para você aliviar um pouco essa pressão também, nessa sensação de você se sentir sobrecarregado? Olha, hoje eu voltei a tossir, né? Aguinha, acho que agora não vou tossir mais. Acho. Contratar um funcionário, só que para isso você precisa ter caixa. Só vai conseguir contratar um funcionário se você tiver caixa, né? Principalmente, o que é bacana de você começar a contratar funcionários a partir do momento que você tiver um caixa para isso? Atividades operacionais. Porque o empreendedor, ele tem que focar nas atividades estratégicas do seu negócio. Então, finanças, você não tem absoluta necessidade de fazer tudo. Organização financeira, registro de dados na planilha, analisar. Não. Se tiver uma pessoa para fazer a parte operacional, de fazer o registro diário de fluxo de caixa, por exemplo, você, como dono de negócio, vai olhar mais para a parte de análise financeira. Análise gerencial. Então, poxa, como que está o desempenho de saldo de caixa? Diário, mensal, olhar para quanto você vai receber, quanto você vai pagar, ver se tem alguma necessidade de alguma medida, de repente para entrar mais dinheiro em caixa, para cobrir um roubo que você já está prevendo que vai acontecer nas próximas semanas. Fazer planejamento futuro. É isso que o dono de negócio tem que se preocupar, com essa análise mais macro gerencial do seu negócio. Não só em finanças, todas as áreas. Porque você não vai conseguir cuidar de tudo, parte operacional, parte estratégica, tomar decisões. Então, a partir do momento que você tem um caixa para isso, para contratar um funcionário para fazer a parte operacional, aí sim o dono de negócio finalmente vai assumir o papel dele, que é o quê? De cuidar das atividades estratégicas, para tomar decisões estratégicas que visem crescimento da sua empresa. Mas, novamente, para isso precisa ter caixa de forma consistente, né? Você não vai contratar um funcionário para demitir mês que vem. Então, você vai assumir um compromisso com o funcionário, vai contratá-lo, você precisa ter caixa para isso. Para pagar todo mês todas as despesas, né, do funcionário. Então, isso ajuda e muito a aliviar o peso e você poder focar no que realmente precisa do seu negócio, tá? Inclusive, eu fiz uma enquete com o pessoal nos meus stories, perguntando o que é mais difícil, né? Numa situação em que você precisa aliviar o peso das suas costas, dizer não, ter um sócio ou delegar atividades. Sabe qual que foi o resultado? A maioria das pessoas colocaram que o mais difícil é você delegar as atividades. E aí cai dentro daquilo que eu falei, né? A gente, quando abre um negócio, a gente tem a empresa como nosso filho, né? A gente quer cuidar, ele ficar onipresente em tudo. Só que muitas vezes isso não dá. Então a gente quer, até posterga o máximo possível você delegar as atividades. Porque você fala assim, vai dar muito mais trabalho eu delegar as atividades, ensinar uma pessoa, do que fazer eu mesmo. Vocês pensam isso, não pensam?
Fala, não, depois eu ensino a pessoa porque me dá um trabalho, deixa pra depois. Só que nessa vai passando o tempo. Vai passando o tempo. Você não delega a atividade. E você fica com tudo acumulado pra você. É isso que acontece. Delegar a atividade realmente é um trampo. É uma coisa que dá trabalho. Mas precisa. Precisa. Senão, tudo vai ficar nas suas costas. Né? Então, por mais que seja um trabalho, é algo que precisa, tá? Tem pessoa, pro bem e pro mal. Precisa disso, até mesmo uma situação de emergência em que você não pode estar na empresa, a empresa vai parar? Não pode. Precisa ter alguém que saiba como as coisas funcionam para tocar a empresa nos seus momentos de ausência. Então é necessário, tá? A gente procurar esse processo de aliviar o peso que é empreender. A gente sempre se sente sobrecarregado, coisas que dão errado na empresa, a gente sente culpa muitas vezes, mas ter alguém para dividir, ter processos mais organizados, aprender a dizer não, ter funcionários para te ajudar, com certeza vai aliviar grande parte desse processo, né? E ter sempre aí um pensamento bem forte para a gente sempre conseguir correr atrás aí de todas as atividades no negócio. Beleza? Felipe G. Rocha. Presto serviços recorrentes. O ADL serve para o meu caso? Com certeza, Felipe. O ADL é uma metodologia que eu ensino um passo a passo para você conseguir ter uma gestão financeira no seu negócio, conseguir organização financeira, registrar dados financeiros independente do seu tipo de negócio, se é prestação de serviço, se é indústria, se é comércio, para você conseguir visualizar o que acontece com o dinheiro da sua empresa. O ponto principal da metodologia ADL é o formato de análise gerencial. Como que você analisa os dados financeiros do seu negócio? Uma vez que você tem a empresa e que você tem movimentações financeiras, então o ADL é para você. Porque eu te ajudo a analisar esses dados. Mesmo que você já tenha um sistema financeiro, o raciocínio é o mesmo. Eu tenho dados no meu sistema financeiro, no qual eu preciso analisar. Então tá, o que eu olho nesse sistema financeiro para saber se eu tenho um saldo positivo ou negativo, para saber minhas projeções, para conseguir visualizar oportunidades de melhoria, para partir para um plano de ação. Então a ADL é para qualquer tipo de empresa de qualquer tamanho, tá? Lógico que grandes empresas multinacionais precisam de muito mais recursos, mas é para micro, pequenas e médias empresas que realmente precisam dessa análise gerencial do fluxo de caixa. Então, uma vez que você tem essa movimentação financeira, tem a necessidade de visualizar para onde vai o seu dinheiro e o que você pode fazer com ele, o ADL é para você. Beleza, Felipe? E tem, inclusive, 7 dias grátis para você conseguir testar, ver a metodologia, bem bacana, vale a pena vocês darem uma conferida. Qualquer coisa você me manda aí uma mensagem por direct que a gente vai conversando. Vamos para a última pergunta aqui? Como você faz para conseguir tirar férias? Não tira muito tempo, gente. Férias Por que é tabu para empreendedor, né? Tirar férias é uma coisa que deveria ser normal. Poder tirar férias uma vez por ano, passear, ficar com a família. Mas empreendedor tem, infelizmente, muitas responsabilidades antes de tirar uma de férias, né? Infelizmente. O que acontece? Tirando a parte, né, emocional mesmo, psicológica, de você falar assim, férias é importante tirar para você renovar as energias, ter mais criatividade, voltar com tudo, com potência. Isso é tudo verdade. Mas a gente precisa olhar para o lado racional da coisa também. Como que eu vou tirar férias? Planejamento financeiro é a chave, tá? Planejamento financeiro é a chave. Por quê? Se você trabalha sozinho na sua empresa e você vai tirar férias, você vai precisar fechar o seu negócio. A não ser que você tenha um site, que você consiga vender pelo site, mas aí, né, mesmo assim, alguém vai precisar colocar os produtos seus produtos no correio para entregar, enfim, ainda tem um certo processo, né? Você não vai conseguir ficar 100% sozinho.
E se você precisar fechar o seu negócio porque você trabalha sozinho, você ainda assim terá contas para pagar, boletos que ainda vão vencer do seu fornecedor, despesas do seu negócio, conta de água, luz, energia. Se seu negócio está fechado, essas contas vão continuar caindo, só que você não vai estar realizando vendas. Seja à vista para o dinheiro cair na hora, a prazo para cair daqui 30 dias. Então, muitas vezes, você deixar de vender por uma semana porque você deixou a sua empresa fechada e a maioria dos seus clientes fazem pagamento no cartão de crédito, talvez você não sinta tanto peso no mês que você tirou as férias, mas você vai sentir no mês seguinte, porque o volume de entradas vai estar menor e as contas caem no normal. Então, sem planejamento financeiro, não tem como tirar férias. Porque simplesmente você precisa tocar a sua operação, as contas operacionais, mesmo nos momentos em que você estiver ausente. Mas o que é esse planejamento financeiro, né? Às vezes é uma coisa muito abstrata que a gente não consegue definir muito bem o que é planejamento financeiro. É você ter caixa, capital de giro suficiente para bancar a sua operação, mesmo nos dias que a sua empresa está fechada. Então, você tem uma reserva de capital para você poder pagar todas as suas contas. É cuidar do fluxo de caixa. É você, o quanto antes, falar, tá, eu tô numa situação ruim de caixa, então quer dizer que eu não vou tirar férias? Talvez por um período não. Porque você precisa reajustar essa necessidade de caixa da sua empresa, verificar o que está acontecendo, para onde está indo o dinheiro da sua empresa, propor um plano de ação para começar a ter melhorias. Dani, mas eu tenho funcionário ou eu tenho um sócio, aí beleza. Só que daí você tem que tomar cuidado com o seguinte, o funcionário, o sócio, ele tem que estar a par de muitas coisas do seu negócio. Por isso que eu não gosto quando falo assim, eu sou responsável só por finanças, ou fulano é responsável só por vendas. Eu pergunto, mas vocês fazem reuniões para cada um, né? Por mais que eu não seja responsável por uma área, eu preciso saber o que está acontecendo em outra. Para quê? Porque nesses momentos de férias, de ausência, ficou doente, ficou fora, poxa, eu tenho uma noção do que é a área de vendas, mesmo eu não sendo responsável. Precisa disso, porque a gente quando é pequena empresa, a gente não tem departamentos que tem 10 pessoas trabalhando em finanças, 10 pessoas trabalhando em vendas. Precisa ter essa troca, essa comunicação entre as áreas. Então, precisa fazer reuniões semanais para saber o que está acontecendo em cada área. E isso é uma coisa muito falha que eu vejo nas pequenas e médias empresas, microempresas, que seja. Às vezes você tem, né, mesmo uma pessoa terceirizada, um funcionário, você não faz uma comunicação, você não faz reuniões para saber o que está acontecendo. Então, nisso, cada área vai virando um mundo à parte e no momento que, quando você quer tirar férias, você fala, poxa, não posso. Por quê? Porque meu sócio não faz a mínima ideia como cuidar das coisas que eu faço. Meu funcionário. Por mais que você não consiga passar 100% das coisas para o seu funcionário, por N motivos, talvez, o mínimo você tem que passar algumas coisas para que a empresa possa funcionar na sua ausência. E o sócio também precisa ter uma noção do que acontece nas outras áreas. Então, por mais que você seja uma pequena empresa, a gente precisa profissionalizar esses processos de comunicação. Então, estabelecer reuniões periódicas, semanais, com pauta, anotações mesmo, ter essa troca. Quanto mais estruturado for, quanto melhor a comunicação, mais preparada vai estar a sua empresa para você poder tirar férias tranquilo, para você não ter essa preocupação, tirar férias sem ninguém ficar ligando para né, perturbar. Só que para isso, novamente, muitas vezes você precisa ter caixa. Precisa ter caixa, tá? Mesmo que você tenha alguém para manter aí o seu negócio,
né? Precisa ter caixa para ficar mais tranquilo, para não precisar de repente, né? Ah, vou tirar férias e vou tirar um prolabore maior aí para poder cobrir minhas férias. Não é assim que funciona, né? Tudo tem que ser muito bem organizado para que você possa voltar das férias não só com a energia renovada, mas sem ter tanto pepino para resolver também. Sempre vai ter. Mas nada que realmente tenha acontecido por conta de negligência. Contas atrasadas, os boletos não foram pagos, juros. Tem que deixar tudo minimamente preparado para que você consiga tirar essas férias com tranquilidade. Beleza, pessoal? Vou finalizar aqui o Café com a Dani, espero que vocês tenham gostado. Mais tarde eu vou subir aqui o vídeo no meu canal Financeirista do YouTube. Se inscrevam lá quem ainda não está inscrito e tenham uma excelente terça-feira. Um beijo até semana que vem.